E se uma das histórias mais conhecidas do mundo não for só um evento isolado? E se, na verdade, ela for a chave para a gente entender um padrão que se repete várias e várias vezes? Vamos usar a história do Êxodo para descobrir uma lógica que, olha, pode ter implicações até para os nossos dias. Bom, a nossa jornada nessa análise vai seguir 4 passos. A gente começa lá nas pragas, depois dá uma olhada no custo da rebelião e na recompensa da obediência, e no final a gente vai aplicar tudo isso a uma questão profética bem importante. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira parte da nossa análise foca justamente no evento que deu início a tudo: as famosas 10 pragas do Egito. A pergunta central que guia toda essa investigação é bem direta. Durante aquele período de julgamento divino sobre o Egito, o povo hebreu que morava lá sofreu as mesmas coisas ou teve um tratamento diferente? E quando a gente olha os registros, a resposta é impressionante. A narrativa bíblica é muito explícita. Na 4ª praga, a das moscas, já foi feita uma distinção clara. Na 7ª, a da chuva de pedras com fogo, a terra dos hebreus foi protegida. Na 9ª praga, a das trevas, eles tinham luz. E na 10ª, que foi a mais terrível de todas, eles foram poupados. O padrão aqui é inegável. Então, o ponto crucial é o seguinte: essa separação não era aleatório, sabe? Tinha um significado espiritual muito profundo. Mostrava uma proteção divina, um equilíbrio entre o juízo de um lado e a misericórdia do outro e, claro, preparava todo o cenário para o grande evento, a libertação da escravidão. Isso tudo leva a gente a uma pergunta importante. Esse padrão de proteção versus julgamento, será que foi algo que aconteceu uma vez só, lá no Egito, ou será que ele se repete? Vamos dar uma olhada agora no custo da rebelião. Olha só este exemplo, é muito forte. Depois de serem libertos, o povo chegou bem na beiradinha da terra prometida, mas um ato de rebelião, de falta de fé, teve uma consequência direta e muito severa: 40 anos vagando pelo deserto. E olha, isso não foi um caso isolado, não. O padrão continua. A idolatria com bezerro de ouro resultou em morte. No período dos juízes, era um ciclo. Toda vez que se afastavam dos mandamentos, vinha a opressão. E mais para frente, o cativeiro babilônico foi a consequência direta de séculos de injustiça. A conexão entre a atitude do povo e o que acontecia com ele é direta. Mas espera aí, se existe um custo para a rebelião, também deve existir uma recompensa para a obediência, certo? Pois é, vamos ver agora como esse mesmo padrão funciona na direção contrária. E aqui a gente tem o contraponto perfeito. No mesmíssimo deserto onde a rebelião trouxe uma sentença de 40 anos, a obediência trouxe uma provisão diária milagrosa, o famoso maná que caía do céu. A comparação chega a ser chocante, né? O lugar é o mesmo, o deserto, mas a experiência foi radicalmente diferente. De um lado, rebelião leva a um castigo de 40 anos. Do outro, obediência leva a sustento diário. Ou seja, a condição espiritual e não o lugar é que determinou o resultado. E, de novo, o padrão se confirma por toda a narrativa. A obediência na travessia do Mar Vermelho trouxe libertação. Seguir aquelas instruções bem estranhas, mas específicas, em Jericó, resultou numa vitória incrível. A fidelidade de Davi no início estabeleceu um reino próspero. E o arrependimento depois do exílio permitiu que a nação fosse reconstruída. Ok? Então, a gente já estabeleceu um padrão bem claro de causa e efeito, de condição espiritual e consequência física. Agora, vamos para a parte final e ver como isso pode se aplicar a uma das questões mais debatidas da profecia bíblica. A fonte original que inspirou essa análise toda levanta a questão de um jeito perfeito. Diz assim: seguindo a lógica bíblica, se em pecado o povo passará por tribulações e em adoração será poupado, como será o arrebatamento? Essa é a pergunta que todo esse padrão que a gente viu até agora nos força a fazer. E só para deixar bem claro, tá? O objetivo aqui não é debater as diferentes visões de quando o arrebatamento acontece, se é antes ou depois. O foco dessa análise é o princípio, é a lógica interna que a própria Bíblia parece apresentar de um jeito bem consistente. Dá para resumir essa lógica toda em 4 passos bem simples que a gente viu se repetindo. Primeiro, surge um momento de crise. Segundo, 2 grupos diferentes enfrentam essa mesma crise. Terceiro, a condição espiritual de cada grupo vira o fator decisivo. E quarto, o resultado é duplo. Um grupo sofre as consequências e o outro experimenta proteção, livramento. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Se esse padrão, que é histórico, que é consistente, se mantiver para eventos futuros,
Talvez a questão mais importante não seja exatamente o que vai acontecer ou quando. Talvez a pergunta fundamental que surge de toda essa análise seja: qual vai ser a condição do coração de cada um quando esse evento chegar?